você deve estar acompanhando um certo regozijo dos bolsonaristas, dizendo: está vendo? Durante 6 anos tentaram acusar o Bolsonaro de ter alguma coisa a ver com isso e está provado que não tem. Longe de nós qualquer leviandade, qualquer acusação, sem que haja indícios comprováveis de uma acusação. Mas eu te pergunto, te pedindo para se colocar no impossível papel de bolsonarista. Fosse você bolsonarista, você estaria tão tranquilo em relação a que ele não tem nada a ver com a morte da Marielle? Olha, Juca, é realmente um exercício complicado, Eu sei. difícil combinar a minha consciência a respeito do que o Rio de Janeiro tem vivido com essa posição política e ideológica. Mas eu estaria apavorado. Eu suponho que se eu tivesse ainda o mínimo de lucidez, se restasse uma centelhazinha de lucidez, eu estaria apavorado, porque o castelo de cartas começou a ruir. Não relativamente ao caso Marielle, mas relativamente às tramas, às redes, às conexões do submundo do crime no Rio de Janeiro e seus vínculos com a política. E Bolsonaro e sua família são personagens centrais, são protagonistas dessa, enfim, dessa verdadeira tragédia que está em curso. Vamos recuar um pouquinho. Quando nós dizemos que o responsável pelos homicídios, o responsável policial pelas investigações de homicídios, foi cúmplice do planejamento e obstruiu a justiça, no caso Marielle, nós devemos evitar o esforço que os bolsonaristas vão fazer e que, de uma maneira geral, aqueles que não têm nenhum interesse no esclarecimento das questões com mais profundidade vão fazer, que é dizer o seguinte: não, está aqui o caso resolvido, isso é uma exceção, é um caso excepcional, é um desvio de conduta, vamos punir esses indivíduos. E dessa maneira você circunscreve aquele problema e o isola da história e dessas condições que tornaram tudo aquilo possível e dos desdobramentos, das raízes que enredam ou radicam esse caso do seu contexto histórico. E vamos lá, nós estamos falando de grandes criminosos homicidas que permaneceram impunes ao longo de duas décadas, que eram policiais, se tornaram matadores a soldo. Adriano da Nóbrega, que foi vítima de queima de arquivo na Bahia, e Rony Lessa, que está preso pelo assassinato de Marielle, mas que já confessou, inclusive na sua delação premiada, a responsabilidade por diversos outros assassinatos. Esses assassinatos vão se acumulando, vão se empilhando, e aqui no Rio de Janeiro, todo mundo próximo a essa área sabia perfeitamente que havia matadores profissionais cujos nomes eram também conhecidos. Essas figuras, ou algumas delas, foram premiadas, condecoradas por Bolsonaro e por Flávio Bolsonaro, pelo Jair e Flávio. No caso do Adriano, por exemplo, suas famílias foram acolhidas em seus gabinetes. Os vínculos, a camaradagem, e daí podemos especular outros laços de interesses que derivam da camaradagem ou que são fonte da camaradagem, também existiam, certamente foram cultivados ao longo desse tempo. Bom, mesmo depois da prisão, da primeira prisão de Adriano da Nóbrega, mesmo depois de acusações, etc., antes dele ser liberado, porque a justiça faz parte desse enredo, né, Juca? O Ministério Público tem sua responsabilidade. Nós não estamos falando só da polícia e da política. Há aí conexões mais amplas, que envolvem outras cumplicidades. Mesmo antes da liberação primeira de Adriano, que funcionou como uma espécie de consagração da sua inocência e estímulo para que ele seguisse a sua carreira de matador profissional, mesmo antes disso, enquanto preso, ele era e continuava a ser homenageado pela família Bolsonaro. As vinculações da família Bolsonaro com digamos, o baixo clero político, fisiológico, corrupto do Rio de Janeiro
que são indissociáveis das milícias no Rio de Janeiro, portanto, do crime organizado no Rio de Janeiro e dos setores apodrecidos das polícias, são conhecidos, são reconhecidos, estão dados aí. Você imagina, Juca, se a Polícia Federal resolve remexer, revolver essa podridão toda, onde é que nós vamos chegar?